Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa. E mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Hoje nós começamos um novo tempo litúrgico, o tempo do Advento, esse tempo que nos chama a uma espera daquele que vem, mas não uma espera comum e qualquer, uma espera que depende também de um esforço da nossa parte, de uma preparação, porque essa espera é uma espera como que vigilante diante daquilo que é a proposta de Deus para a humanidade. O Evangelho de hoje nos chama a atenção sobre algumas coisas, porque, primeiramente, Jesus vai dizer: cuidado, ficai atentos. Ou seja, Jesus ele vai nos chamar a atenção sobre essas duas realidades, o tomar cuidado e ficar atentos, porque aqui nós precisamos entender que essas duas realidades estão vinculadas àquilo que é o ofício do ser humano diante da criação. O ofício do ser humano diante daquilo que é a sua própria vida. Porque nós precisamos ter cuidado com a nossa vida. Cuidado significa cuidar. E precisamos também ficar atentos. Ficar atentos significa cultivar. Por isso que aqui nós temos uma menção daquilo que é o próprio munus e o ofício que Deus dá a Adão quando coloca-o no paraíso. Porque Deus diz para que o ser humano pudesse guardar e cultivar a criação. E aqui nós vemos essas duas coisas, essas duas palavras que estão vinculadas ao guardar e cultivar. Ou seja, guardar, que significa cuidar, e cultivar, que é ficar atentos, para que nós possamos perceber os sinais da criação. Aqui nós vemos algo também interessante, porque depois que Jesus fala isso, ele vai dizer: é como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sobre a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa. Ou seja, cada um de nós que fomos criados por Deus, cada um de nós que estamos nesse mundo para administrar a criação, todos nós temos uma tarefa, todos nós temos um dom que precisamos colocar a serviço do todo, a serviço da criação, para que possamos alcançar a harmonia desta mesma criação. Porque somente assim, nessa harmonia da criação, nós conseguiremos perceber os sinais dos tempos. Por isso que Jesus, quando ele diz sobre esse cuidar e ficar atentos, nós precisamos entender que Jesus ele espera que nós possamos fazer esse trabalho na nossa vida, esse trabalho de aprofundamento, para que possamos realmente permitir com que em nós nasça aquele que vem ao nosso encontro, que é Ele mesmo, que é o próprio Cristo que deve nascer em nós, nascer em nossas palavras, nascer em nossa vida cotidiana, nosso testemunho, através das virtudes do próprio Cristo, nascer em nosso coração, numa pureza de coração para que possamos ver a Deus, nascer em nossa consciência, que
que precisa ser formada pelos ensinamentos do próprio Cristo, para que realmente possamos assumir as nossas responsabilidades, porque somente assumindo as nossas responsabilidades estaremos exercendo a função de guardar e cultivar, de ter cuidado com as coisas de Deus e também ficar atentos, para que dessa forma possamos dar frutos à nossa vida, frutos de salvação. E esses frutos de salvação nada mais é do que o próprio Cristo que nasce na nossa vida e é transbordado da nossa vida para a vida dos nossos irmãos. Por isso também que Jesus Cristo, ele vai dizer no Evangelho que ali esse patrão, ele mandou o porteiro ficar vigiando. Ou seja, Jesus mesmo vai dizer no Evangelho de São João que ele é a porta do aprisco. E sendo ele a porta do aprisco, existe alguém que ali está cuidando desta porta. E esta porta ela é cuidada pelos apóstolos, principalmente pela figura de São Pedro e dos seus sucessores. Por isso que Jesus Cristo dá as chaves do reino dos céus a São Pedro, porque ele é o porteiro que está vigiando, porque ele, que é a figura da igreja, ele tem o poder de guardar a doutrina, ele tem o poder de realmente ter essa atitude de discernir o que é o certo, o que é o errado. É Ele que vai nos chamando a atenção sobre aquilo que deve ser a nossa vida entregue ao próprio Deus. Porque a igreja é aquela que guarda o depósito da fé, guarda pela tradição o verdadeiro ensinamento da Sagrada Escritura, guarda pelo magistério o desenvolvimento e a verdade da nossa fé, da nossa doutrina, do magistério. Por isso, precisamos cada vez mais na nossa vida ir nos adequando a essa verdade, adequando-nos a esse caminho de salvação que nós precisamos aprender a viver, aprender a experimentar, porque somente assim seremos capazes de permanecer vigilantes, porque somente colocando em prática a doutrina, a palavra, os ensinamentos de Cristo, nós poderemos guardar e cultivar aquilo que realmente é a obra que foi criada em nós, a obra que foi criada no mundo, que é a criação de Deus, para que possamos assim estar vigilantes e vigiar os sinais dos tempos, daquele que vem, porque os sinais dos tempos muitas vezes se manifestam através da nossa própria vida, através das adversidades ou através das alegrias, porque os sinais dos tempos significa a presença de Deus que vem ao nosso encontro. Os sinais dos tempos significa justamente esta realidade onde Deus ele vem se manifestar em nós e através de nós, para que assim nós possamos dar esse grande ensinamento ao mundo da espera do nosso Senhor, de um Senhor que vem não só para se manifestar através da liturgia, mas do Senhor que vem para se manifestar através da nossa própria vida. Porque Jesus, ele vem nascer, não para nos fazer recordar desse nascimento, mas ele vem nascer para atualizar esse nascimento na nossa vida, para que assim possamos permitir com que Jesus Cristo nasça na nossa vida e a nossa vida seja um grande sinal dele para o mundo. E a única forma dele nascer em nós é guardando e cultivando, tomando cuidado e ficar atentos com a sua própria criação, para que dessa forma possamos verdadeiramente restaurar aquilo que em nós foi criado, que é a imagem e semelhança do próprio Deus, para que se manifeste em nós a presença do próprio Senhor.
Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.